Olá para você que vem acompanhando a gente. A participação no YouTube está super legal, vários comentários. E a nossa intenção, já dissemos isso aqui, a intenção não é falar de coisas óbvias aqui, mas conversar com os candidatos, apresentar os candidatos e candidatas para o eleitor. E vamos melhorar esse debate. Tá bom de debate vazio já. Vamos ver quem tem proposta, quem se adequa ao que você acredita de fato. Não é pelo que disseram, é de fato. E aí, dessa forma, eu tenho que apresentar as nossas convidadas de hoje. Antes, eu vou te pedir de novo. Segue a gente na rede social, marca no YouTube, marca o sininho para receber notificação, indica esse conteúdo para aquele teu amigo que ainda não sabe em quem votar, por que votar. Isso é mais importante ainda. Hoje a gente está recebendo aqui Lívia Duarte, candidata a deputada estadual pelo PSOL, e Vivi Reis, deputada federal também pelo PSOL. Boa tarde, obrigado por terem aceitado o convite. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço por essa oportunidade, até porque é uma iniciativa muito importante, né? A gente falar sobre política nesse momento tão difícil da conjuntura. Sempre. E mais ainda, no momento em que a população como um todo está desacreditada no quadro político e entendendo que a política talvez não o represente, a gente lançou esse projeto do Pode Parar, que é mostrar o lado do candidato que poucas vezes a gente conhece. Então, começando dessa forma, eu queria saber o seguinte: quem é você? Queres começar? Queres que eu comece? Acho que ele falou apontando pra ti. Falou pra mim. Tu percebeste? Eu percebi. Falei, uma mão pro lado, um olho pro outro. Mas a mulher é federal. Aliás, a Vivi é uma das poucas candidatas a federal, que ela é candidata federal, mas ela é deputada federal. Então, a gente tem que respeitar a autoridade e perguntar, né, se a pessoa tá querendo falar primeiro. Mas eu te respondo já já. Eu sou a Lívia Duarte, eu estou vereadora de Belém, estou candidata a deputada estadual, mas sou militante feminista desde os 13 anos de idade, tenho 35, então tenho um tempinho. Sou mãe de 2 moleques lindos, madrasta de uma moleca linda, portanto tenho 3 filhos. E tenho uma caminhada grande aí de movimentos sociais, inclusive junto com a Vivi, porque nós nos conhecemos desse tempo de militância aí, pelo menos uns 2/3, acho que talvez até mais. Então, eu acho que eu sou essa pessoa, sou essa Lívia aí, que é maravilhosa. Queria dizer. Eu sou a Vivi Reis, né? Meu nome é Viviane, mas raras pessoas me chamam de Viviane. Uma delas é a Lívia, que me chama de Viviane. Dizem que só chama pelo nome completo quem tá com raiva. Ou quem gosta ou quem muito. tem muita intimidade. Então, comigo é o contrário. Quem não é íntimo que chama de Vivi. Porque já virou um nome, né? Comum eu ser chamada de Vivi. E gosto muito de ser chamada de Vivi Reis, né? Sou nascida e criada no bairro da Pedreira, né? Sou mulher feminista, bissexual, defensora da Amazônia, né? Filha da Mariazinha e do Pio. Meu pai uma vez, inclusive, chamou a atenção que quando falam de mim no jornal, não falaram isso. Não falaram que eu sou filha da Mariazinha e do Pio. Faltou falar que tu é filha da Mariazinha e do Pio. Então, eu brinco, né? Digo que eu sou filha da Mariazinha e do Pio. Né, sou uma militante também, que hoje estou deputada federal. Estou também candidata a deputada federal, por entender essa necessidade das mulheres negras ocuparem o espaço da política. Né, sou esposa da Sheila, tenho 2 cachorrinhos lindos. Né, pretendo em breve também ter filhos. O né, quê, Brasil? A maternidade... Só o pet não tá suficiente. E admiro muito a luta, né, daquelas que caminham comigo como a Lívia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Sou fisioterapeuta de formação e atuo aí como uma defensora dos direitos humanos da Amazônia, dos seus povos e do direito das mulheres. Vivi, tu falaste fisioterapeuta, é isso? Isso. Então tá, com todo esse currículo fisioterapeuta e já tentando uma reeleição, por que exatamente tu escolheste esse caminho político? Na verdade, esse caminho político é uma decisão muito coletiva, né? Porque nós, que somos militantes, né, a gente entende que a política não é algo que você simplesmente acordou e teve vontade de entrar na política, ou que algum padrinho político te incentivou a iniciar a vida política. Mas é uma construção coletiva, né? A minha primeira candidatura, que foi para deputada federal em 2018, né, a qual fiquei como primeira suplente, e hoje estou deputada por conta disso, né, por ter assumido aí em 2021, com a saída do Edmilson para a Prefeitura de Belém, essa decisão, né, de iniciar ocupar a política institucional, porque Exato. Ser política, Exatamente. Nós já fazemos política há muito tempo, né, a gente faz política desde que a gente nasce, no movimento ali do bairro, na igreja, na escola,
né? No dia a dia mesmo da resistência, mas essa política institucional, né? Nós optamos por fazer essa candidatura em 2018 por entender que era necessário e urgente ter mulheres negras com esse perfil. E o que muito nos incentivou foi após o assassinato da Marielle. Então, com o assassinato da Marielle, fizemos uma reflexão, né? Eu digo, fizemos assim, o nosso grupo político, que precisaríamos de mais mulheres ocupando a política e que pudessem honrar com esse legado da Marielle. E foi assim que a gente iniciou lá em 2018 essa campanha que teve como mote Pela Vida das Mulheres. E agora, né, nós colhemos esse fruto, né, eu estando como deputada, e queremos continuar nesse espaço, né? Fui eleita vereadora em 2020 junto com a Lívia, né? Nós fomos candidatas a vereadoras, fomos eleitas, mas tive que tomar uma decisão, né? E foi uma decisão coletiva em ficar na Câmara de Deputados. E agora não queremos mais sair dali, porque Brasília precisa de representantes com a nossa cara. É um absurdo, 17 deputados federais e eu ser a única mulher negra deputada federal. Então não dá pra gente desistir, não dá pra recuar. Precisamos fazer uma campanha e precisamos dessa vitória eleitoral de continuar ali na Câmara de Deputados representando o povo paraense. É isso que te move também, Lívia? Mano, assim, eu acho que é mais ou não, é tudo isso. Acho que a Vivi falou as grandes verdades da política paraense da esquerda hoje. Primeiro que você não escolhe ser político quando você nasce mulher preta pobre, tá? A gente fez uma reunião essa semana, Vivi. Do outro lado da rua, a Gisele Mora, acabou de assumir de novo como vereadora de Belém, né, por causa das cotas fraudadas de mulheres, a vereadora Gisele Freitas, portanto. Nós fizemos uma reunião lá e a mãe dela mora no Guajará, do outro lado da rua de onde eu morava, né? Eu morava no Guajará 1, você sabe que no Guajará ali você atravessa é o Guajará 2. E foi super bacana, assim, quando você nasce preta na periferia de Belém, você ser político, eu não sei se é uma opção. Você é um ser político. Seu corpo é político. A sua existência é política. A sua não existência é política. A sua invisibilidade é política. Você morrer ou não na mão de um policial é política, né? Você tem um perfil. Então, a política, ela nasce conosco. Ela nasceu contigo, Vivi. Ela nasceu com a dona Mariazinha, empregada doméstica, a filha da empregada doméstica. Ela nasceu comigo. Meu pai nunca esteve desempregado, então realmente eu nunca passei fome na vida, mas era muito, muito apertado, assim. Tô falando realmente, tô me arrepiando. Essa coisa de você estudar na escola pública a vida inteira e tu vai ter que passar numa universidade, porque não tem outra alternativa de você ficar, entendeu? Então, a gente nasce político, tá? Na periferia você nasce um ser político. Mas essa coisa da política institucional, ela amadureceu, eu acho, na esquerda, muito depois da morte da Marielle, do assassinato da Marielle, né? A Marielle não morreu, ela foi covardemente assassinada. Com as mulheres pretas, essa coisa da retomada histórica da política, nós temos, por exemplo, 17 deputados federais, uma mulher negra, que é a Vivi, né? Um absurdo se a gente deixar de ter pelo menos uma mulher negra. Não acho que tem que ser só uma, acho que a gente tem que ter metade, mais da metade, entende? Mas você nunca ter tido uma deputada estadual, uma mulher preta na Lepa, você nunca ter tido. É um absurdo, gente. É um negócio chocante. A gente fala, na verdade, eu só me toquei disso nessa eleição. Eu fui assessora do Edmilson muitos anos, né? Muitos anos, décadas, na Lepa, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu lembro de homens, e aí quando eu pensei, nunca teve negros, eu lembro do Edilson, lembro de várias figuras, mas nós nunca tivemos uma deputada preta na Lepa. Então, essa política institucional, essa virada parlamentar das mulheres, né? Você ter hoje no Brasil a eleição com o maior número de candidatas mulheres pretas concorrendo na história do Brasil, recorde quase mundial de mulheres LGBT, Vivi. Então, não tem nada que se aproxime dessa eleição no sentido de você poder escolher representatividade. Não é uma opção. Não foi uma opção, não é uma opção para nós. Ela é uma obrigação histórica. Ela é uma encruzilhada, no sentido mais bonito da palavra, histórica. É histórico. Nós precisamos retomar o poder, nós precisamos retomar a história, nós precisamos nos assumir aqueles que nós fomos e nós viemos. Quando nós chegamos nesse continente, quem nós éramos, reis, rainhas, lindas, maravilhosas, com os nossos tecidos, com as nossas cores. Nós precisamos assumir, nós precisamos maternar os espaços. Para mim, essa é uma discussão muito importante, por exemplo. A Vivi sabe bem.
Né? O único espaço criança da Câmara de Vereadores em Belém, na história da Câmara, é o meu gabinete. Existe no meu gabinete o único espaço criança da história da Câmara de Belém. Né? Eu não sei se existe na LEP. Acho que não. Nós precisamos maternar. Onde estão as mães? As crianças ficam aonde? Onde ficam as crianças das deputadas? Quem cuida dessas crianças? É uma minoria. Na Câmara você tem 35 vereadores, 6 vereadoras. Acho que 3 mães. Onde ficam essas crianças? As outras chegam lá porque não são mães? São perguntas para nós. Então, o fazer político nessa altura da história para nós, mulheres negras de esquerda, defensoras de um programa, porque também não é só tá lá e tal, tem várias mulheres que definitivamente não nos representam. A gente tem a Idamares, tem tantas mulheres com programas bizarros, e que a gente precisa desse enfrentamento, por exemplo, que a Vivi tem feito na Câmara. Para nós não é exatamente uma opção, para nós é uma obrigação histórica mesmo. Então a gente está aqui coletivamente nessa história e junto com todo mundo que está nos assistindo, que está, né, nos apoiando. Eu falo sempre que a gente não faz nada só, e para nós, mulheres pretas, isso é ainda mais assim, né? Então, junto com um monte de gente, a gente aceita o desafio de se colocar nesse espaço que não é feito para nós, não é exatamente uma opção. A gente está falando de uma época de desinformação. A gente está preocupado com uma eleição que já começou, que já começaram os problemas E eu tenho combatido também de forma muito, muito forte usar o termo fake news, porque eu estou entendendo que vamos falar o nome, vamos falar o paraense, vamos falar a mentira, vamos falar a potoca, que a gente está entendendo que as pessoas precisam começar a ter vergonha de agir dessa forma. Fake news é até bonitinho, né? Fake news sobre mim, tá? Fica até bonitinho. Agora falou uma mentira. E mais que isso, se a gente está falando de informar, as pessoas também não entendem mais o que é o espectro direita, o que é o espectro esquerda, repetem muitas vezes esse discurso. E aí as duas são do PSOL. Eu queria perguntar por que escolher o PSOL? Por que escolheram este partido? Fique à vontade. Acho que eu começo, bom. O PSOL... Bom, além dos números, né? Eu acho que a gente está em um período realmente de muitas mentiras, muitas potocas, muitas fake news, porque eu acho que também o crime político um dia há de ser tipificado. Vivi aí na Câmara vários e várias... Já é, de fato, né? Só falta... Sim, mas a gente precisa, eu acho, que fake news tem que ser crime. Não é só mentira, não é só difamação. Eu acho que a gente tem que criar um tipo penal de fake news. Difamação de massa, difamação em público, difamação, sabe? Esse tipo de constrangimento público que é real e que é um absurdo que se faça hoje, né? Com tanto acesso a uma determinada população. Então, além dos números que são reais, né, contra fatos, não há argumentos, bom, de proposições, eu tenho muito orgulho do meu partido, por exemplo, da bancada na Câmara Federal. São deputados extraordinários, são deputadas extraordinárias, conheço de perto a cada um e a cada uma. Então é um partido que me dá muito orgulho nacionalmente. E é o partido, digamos assim, que além de concentrar as pautas que eu acredito que são as pautas reais da população, então, para além da gente discutir classe social, para além da gente discutir a fome no Brasil, para além da gente discutir o processo histórico que trouxe o Brasil até aqui, é um partido que não tem vergonha, por exemplo, de dizer que aborto é uma questão de saúde pública. É um partido que não tem vergonha, por exemplo, de dizer que para nós as drogas precisam ser uma discussão de saúde, que nós precisamos discutir por que se você morar numa cobertura no Marizal, você pode usar o que você quiser. Se você morar no barraco, na pedreira, talvez você seja acordado no meio da noite com um pisão de uma repressão. Então, nesse sentido, o PSOL me representa demais. É uma construção, na verdade. Eu e a Vivi, então, assim, poderia ser outra dupla, quando for outra dupla do PSOL, ou outros camaradas, como a gente se chama, de partido, tá tudo certo. Mas eu e a Vivi, por exemplo, está diante de 2 dirigentes partidárias, né? Nós criamos o PSOL, nós entramos, nós construímos o PSOL, dialogamos, construímos as bases legais do partido, já nos enfrentamos diversas vezes, eu e a Vivi, em congressos do PSOL, em instâncias partidárias, afinando, afunilando o que se acha. É um partido muito vivo. Não é um partido de coronel.
não nasceu para ser um partido de coronel. Então não pode ser um partido de coronel. E isso é muito importante para mim. De onde eu vim, não tem espaço para eu ser mandada por alguém que acha que tem um outro instrumento de repressão, por alguém que acha que tem um outro instrumento de opressão. Então, a ideia de construir o pessoal é muito importante e para nós é muito necessária. É necessário que se tenha uma alternativa, que se tenha uma alternativa rebelde, ousada, que se tenha uma alternativa de independência, assim. E é importante a gente também, né, deixar bem negritado que todos os partidos também vão ter as suas dificuldades, as suas disputas internas, como Sim. bem Lívia falou, né? Em diversos momentos nós estamos ali debatendo ideias, divergindo e também construindo ações conjuntas. Mas que nesse momento, né, o pessoal, na minha opinião, né, e acredito que Lívia deve concordar com isso, é o partido que, de fato, representa as lutas que nós acreditamos. Hoje, o pessoal é o partido que tem maioria de mulheres na sua bancada federal, e isso muito nos orgulha. É um partido que, dessa bancada de maioria de mulheres, é o que, proporcionalmente, deve ter o maior número de mulheres negras, né? E isso não é qualquer coisa. É um partido também que tem muitas dirigentes, né, que estão ali na linha de frente, porque falar de partido não é só você fazer uma filiação partidária e votar nos seus congressos internos. É essa construção diária, né? Lívia já foi presidenta daqui do pessoal de Belém, eu já fui tesoureira do pessoal estadual, então nós temos aí uma história de construção mesmo, porque entendemos que se hoje estamos candidatas pelo PSOL, é por confiar e acreditar que é no PSOL onde nós conseguimos reunir as nossas lutas e que nos representam enquanto é o que nós queremos de projeto para a sociedade. Porque o que acontece? A gente sabe que tem muitos candidatos e candidatas que fazem um verdadeiro, né? É praticamente um sorteio, né? Parece que joga para cima. A legenda que pegar vai se filiar e vai disputar. Ou então quem der mais, onde vai ter o maior fundo eleitoral, sim, onde vai ser melhor interesse para tempo de TV. E nós, né, independente disso, independente da questão de recurso, de tempo de TV, quem sabe que temos pouquíssimo, né? A gente tá no PSOL. Porque é no PSOL que, independente da eleição, as lutas vão acontecer. Que vai estar na linha de frente dos sindicatos, das manifestações populares, do movimento feminista, da defesa do povo, das ações, inclusive, contra o atual presidente, que faz um desserviço. Então, o pessoal que conseguiu ali apresentar as principais ações de denúncia contra o governo Bolsonaro, os pedidos de impeachment. Então, essa totalidade, né, de elementos nos faz acreditar que é importante construir esse partido, né? Eu não sei o que é daqui para o futuro, nós não temos como prever isso. Assim como muitos dos atuais filiados do PSOL, dos fundadores do PSOL, saíram do PT, romperam com o PT para construir um novo partido, eu não sei te dizer qual será o futuro do PSOL. Mas hoje, o PSOL é o que mais nos representa. E é o partido que eu tô ali há mais de 10 anos, né, construindo lutas diárias, construindo campanhas, e que hoje tenho orgulho de ser deputada desse partido, e que, se não reeleita, vou continuar sendo uma militante desse partido, por entender que as lutas, elas não se limitam aos muros da política institucional, e também, se reeleita, que assim espero, para isso estamos lutando muito, ser alguém que vai mostrar o que nós queremos pro Pará. Porque muitos partidos, inclusive, não têm programa voltado para a Amazônia e seus povos, não debatem sobre a realidade do povo, sobre a fome, sobre a miséria, sobre o desemprego. E no PSOL, diferente das fake news, já fazendo relação com o tema das fake news, o que as fake news dizem, né? Que é o partido do identitarismo, a gente nem gosta desse termo, né? É o partido que só sabe falar de LGBT, que só sabe falar de aborto e drogas. Não é isso. Nós ocupamos essa política politizando esse debate, mostrando a importância para a saúde pública, para a segurança pública, para a educação, para a assistência, para a política, para a totalidade da população, sobre esses temas e muitos outros. Então, eu tenho muito orgulho de ser do PSOL e acredito que nós temos um papel educativo hoje, de conquistar mais pessoas, né, para entender que a política, ela tem que ser protagonizada por nós. E aqui a gente se sente representado, porque se a gente for olhar
A maioria dos partidos ainda tem a maioria dos homens brancos ali nos espaços de poder. E nós queremos romper com isso e disputamos internamente para isso também. Bom, eu vou dar um tempinho mais para essa pergunta. Opa. Para a próxima pergunta. Lívia, o que mais te incomoda na política atual? Nossa. Toma até uma água. A Vivi vai poder ficar pensando aí. Nossa, não, é porque bastante coisa me incomoda muito na política atual, se a gente for pensar ela nesse espectro institucional e nos outros também, né? Eu tenho ojeriza de tanta coisa, assim, né? A gente, por exemplo, caminha nessa construção coletiva de ideias e de, por exemplo, eu conheci a Vivi aí meninas, nós éramos meninas, né? Discutindo política, entendendo a política, estudando pra caramba a política. Eu não conseguiria te dizer, por exemplo, quantos livros de política eu li na minha vida. Com certeza absoluta, mais de 500 livros. Com certeza absoluta. Tem uma biblioteca que tem mais do que isso. Eu tenho, e li centenas de outras amigas. Então, você estar nesse espaço e buscar uma preparação que é surreal, porque eu fiz isso enquanto eu estudava, fiz isso depois maternando, fiz isso... Não foi um negócio que, tipo, eu fui filha de alguém que era política a vida inteira, e aí eu tive media trainer desde criança, eu nunca fiz media trainer na vida, e depois fiz, um curso em Harvard, não sei o quê, e viajei para fazer... Então você busca uma preparação e enxerga a política institucional de uma maneira tão despreparada para estar ali, de uma maneira tão absurdamente crassa, grosseira, de gente despreparada e que só pensa em ganhar dinheiro, só pensa naquele espaço como um espaço de micropoder e de troca e de fazer as coisas no sentido de perpetuação e de eleger os filhos, e de eleger os netos, e de eleger o irmão, de eleger o primo. Isso eu acho que é a minha maior aflição cotidianamente falando. Então, cotidianamente, quando você abre, por exemplo, um debate importante, como você tem, por exemplo, o debate de violência contra as mulheres, eu convido vocês a assistirem, por exemplo, uma sessão da Câmara de Vereadores e Vereadoras de Belém. Ela é transmitida pela internet, ao vivo, todas as sessões. São às terças e quartas as ordinárias e nas segundas as sessões especiais. As discussões são muito bizarras. Então a gente vai falar de violência contra a mulher. Nós apresentamos, por exemplo, um projeto de lei. Eu sou recordista de projetos de lei na Câmara de Belém. Nós apresentamos um projeto que era de noções de Lei Maria da Penha para as crianças. Legal. Então, de como as crianças se apropriariam disso, porque você inicia um processo de violência, obviamente, nos padrões da infância. Então você começa a dizer, olha, é errado você bater na sua amiga. Você não pode fazer isso. Não grite. Poder não é gritar, poder não é bater. Enfim, nesse sentido. E a gente teve rejeitado esse projeto. E eu fui lá e falei, gente, mas por quê? Qual é a justificativa? E alguém da diretoria legislativa estava lá, que não é comum, mas me falou, não, é que a gente já tem muita lei dessa. Tipo isso. Então, não existe um preparo político. E isso me deprime muito. Junto com outras coisas, então, cotidianamente, na minha prática institucional, isso me deprime muito, assim, no sentido não literal, obviamente, mas do ponto de vista macro, é a violência política. Nós tivemos uma vereadora assassinada, gente. Nós tivemos uma vereadora assassinada com um tiro. Então, você não pode dizer que fui eu, por exemplo, ou que foi um desconhecido, ou alguém despreparado, ou alguém... Né? Você teve um crime muito meticuloso ali. Você teve alguém preparado para matar, que sabia de onde ela estava saindo. Né? Me arrepio, porque a última ligação que ela fez, a Marielle, do carro, foi para a companheira dela, que hoje é vereadora do Rio, que falou, você está vindo para casa? Estou. Não, então passe na conveniência e compre um sorvete e venha para casa. Né? E você faz esse giro. Você é interceptada ali, você é assassinada nisso. Uma pessoa que tinha uma vida comum, tinha uma companheira esperando em casa, tinha filhos esperando, né? Então, a violência política hoje, sem dúvida nenhuma, é o que me assusta mais, porque a gente tem um plus de incentivo, né, do despresidente da República no sentido de permissão para fazer. Então, é sempre faça. Isso, gay, quem é gay? Né? Não é uma pessoa, diz o Bolsonaro, né? Eu dei uma fraquejada e tive uma filha.
Você tem um incentivo institucional das pessoas para fazer o que quiserem. E a violência política, ela já seria péssima se ela se aplicasse só a parlamentares. Se fosse a vida da Marielle que tivesse se apagado. Mas ela se propaga. Então, se você chega na periferia, você tem alguém que tem uma arma e acha que pode praticar tiro livremente, abertamente. Porque, pô, se o Bolsonaro fala isso, que é o presidente da República, por que eu não vou fazer? Eu tô aqui, não tenho responsabilidade nenhuma com ninguém. Então, a violência política hoje, ela me assusta demais. Eu tenho filho, gente. Tenho uma filha linda de 10 anos. Tenho 2 moleques pretos. Eu não consigo... Às vezes, quando a gente assiste alguma coisa, a gente passa a noite inteira pensando, eu e meu companheiro, meu Deus, que mundo é esse? Entendeu? Se eu morrer hoje, onde eu vou deixar minha filha? Onde eu vou deixar meus filhos? Entende? Então, a violência política, que se transforma em tantas coisas, né? Em racismo, em homofobia, ela me pega demais, assim. Muitas vezes eu me emociono durante o dia, no sentido ruim. Então, muitas vezes eu choro, porque eu pego alguma coisa que me, sabe, no peito, assim. Nossa, o que eu vou fazer? O que a gente pode fazer? Então, acho que isso é o pior de tudo, assim, pra mim. Eu vou fazer uma pausa antes de mandar a mesma pergunta para Vivi, porque eu queria comentar. Você falou de... E aí, só segura essa pergunta, mas pode vir para essa outra que eu vou botar agora. Eu já tô aqui até emocionada. Vai piorar. Eu quero... Obrigada! Assim, porque você falou assim de políticos que estão lá há muito tempo. A gente está falando de político de carreira, mas então esse cara não está preparado para ser político? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a gente tem bem poucos políticos preparados no estado do Pará. Se vocês quiserem fazer uma grande... Já tem o corte. Já. Na minha opinião, a gente tem bem poucos políticos preparados para serem políticos no estado do Pará. Pouquíssimos. Porque isso não diz respeito a quanto dinheiro você tem. Isso não diz respeito a quanto tempo você está. Você pode estar 100 anos roubando o povo. Sim. Você pode estar 100 anos usando dinheiro público para fazer campanha. Você pode estar 100 anos trocando ovo por voto. Você pode estar 100 anos trocando cesta básica por voto. Você pode estar 100 anos pagando para ter uma plenária com não sei quantas pessoas. Isso é um absurdo. Eu duvido que essas pessoas tirem R$1 do bolso para fazer isso. Isso é obviamente dinheiro público. Então, isso não é preparo. E a gente não pode normalizar isso. A gente não pode achar que isso é bacana, que isso é legal. Então, eu acho que o preparo político, primeiro, ele é existencial. Eu entregaria a vida dos meus filhos para alguém como a Vivi, por exemplo. É uma mulher preta, filha de empregada doméstica, nasceu na periferia de Belém, se formou numa universidade pública e é parlamentar, de esquerda. Isso é uma pessoa preparada, na minha opinião. Na minha opinião. Então, eu acho que é muito distante. O conceito de preparo político, ele é muito distante, assim, na minha concepção, tá? Mas mesmo esse preparo quadrado, gente, é uma coisa realmente... Tem coisa risível, assim. Tem coisa que eu não consigo acreditar. A pessoa fala, esse bicho não quis falar isso, não é possível. Aí depois eu entendo que o cara quis falar mesmo, entendeu? Tipo... Sei lá, alguma coisa do tipo ideologia de gênero. Tá aí, um excelente exemplo. Vamos falar de educação quadrada. Ideologia de gênero. O cara, olha, Lívia, eu sou contra a ideologia de gênero. Não, eu também, porque ela não existe. Então, assim, a gente não devia estar discutindo isso, meu amigo. Porque isso é uma mentira, uma potoca. Eu sou contra mamadeira de pi. Eu também. Eu já perguntei, mas recebeu, ninguém nunca veio com... Não, gente, eu também sou contra. É uma mentira, não existe, entendeu? Então, mesmo esse preparo que poderia ser de estudo, que poderia ser de quem tem grana, poderia ser de quem nasceu numa posição, poderia ser de quem é neto de político, ele não existe. Muitas vezes, esmagadora a maioria das vezes. E aí, mais uma coisa da tua fala, e aí, de novo, Vivi pode vir também. Porque você falou tanto de violência, e hoje eu entrevistei a Duda semana passada, e a Duda tá lá sofrendo hoje, tendo que andar com escolta armada, andar com colete. E aí é para um lugar que a gente também não entende. Eu tenho usado algumas frases de efeito, depois de alguns programas, que é meio complicado você se dizer democrata e ser a favor da censura. Né? Você unir lados que não conversam. É uma dicotomia que não existe, na verdade. Então, como é que propõe isso? Né? Como é que vive-se isso? Então, como é você é a favor da vida, mas quer eliminar o outro? Então, como é que é essa fala? Como é que se completa essa fala? Né? É muito doido isso, né? Eu acho, por exemplo, um contrassenso, e a gente falou do PSOL,
Porque é isso, é uma verdade. Para mim é uma verdade. O pessoal é uma verdade. É o que eu acredito. Mas é um contrassenso, por exemplo, para mim, ter um LGBT ou uma LGBT filiada a um partido de extrema-direita. Gente, não entra na minha cabeça em hipótese alguma. Eu fico, meu Deus do céu. Será que essa pessoa sabe que ela é o alvo dessas coisas? Você tem um negro ou uma negra num partido de extrema-direita. Eu fico... assim, tu não fica? Com certeza, é alarmante isso. É alarmante. Tu fica, meu Deus do céu, será que essa pessoa sabe o que ela tá falando? Ou que... enfim, a mesma coisa o contrário. Então, como eu tô te falando dessa educação quadrada, essa semana a gente teve um debate muito interessante na Câmara de Belém de um vereador que se diz de direita, se diz liberal, e falou várias coisas, uns absurdos de fake news sobre Cuba e tal, mas ele é filiado à Cidadania. Ele não sabe que o Cidadania veio do Partidão, ele não sabe que o Partidão veio da União Soviética, ele não sabe que ele tem uma história, por exemplo, ligada à esquerda, talvez muito maior do que a nossa, de partido político. Então, mesmo nessa educação quadrada, assim, dá vontade de vez em quando de falar, mano, vai estudar, entendeu? Estudar. Para um pouco, lê, assim, para além das festas, para além das lanches, para além das mulheres, para além da bebida, para além de tudo isso, dá uma parada. Entendeu? Vê se é isso mesmo que tu tá fazendo. Melhore, né? Amigo, melhore. Melhora o papo, pelo menos, né? Vivi, chegou tua hora. Não vai pra outro lugar, não. Eu fiquei muito emocionada, inclusive, aqui com a fala da Lívia sobre essa questão da violência política, porque era algo que eu tava pensando ao escutar a pergunta, porque é um absurdo que existam corpos que, historicamente, não estão no espaço da política institucional, e que, para retirá-los desse espaço, agem com violência física, psicológica, virtual, com todo tipo de violência. Então, é uma tentativa de tirar esses corpos do espaço da política na marra, na força. Porque quando se mata uma mulher preta vereadora, significa que tu tá dizendo ela não pode ocupar esse lugar. Quando se ataca e não permite que uma travesti, que é uma figura, uma protagonista política, possa seguir fazendo a sua campanha, disputando o espaço da política institucional, tu quer dizer que não é dela esse lugar. Então, eu vejo que essa violência política, ela também vem de uma tentativa de anular a construção política que está acontecendo hoje e que é muito potente. Então, isso também é uma forma deles expressarem o quanto eles têm medo da mudança, dessa girada de chave que está acontecendo hoje na política. O quanto eles percebem que podem perder espaço para essa novidade. E quando a gente fala de experiência política, é legal que vocês citaram isso agora, porque eu falo muito, eu tô falando isso com muita frequência, né? Que qual é a experiência que nós queremos? A gente quer uma experiência de quem tá sentado numa cadeira de parlamentar há mais de 20 anos e não fez nada pelo povo? Ou a gente quer uma experiência daqueles e daquelas que sabem a realidade do povo, que estão no dia a dia das lutas, que são trabalhadores e trabalhadoras, que são mães, que são LGBTs, que são povo preto e que sabem quais são as urgências para nossa vida? E que vão estar ali, não com uma experiência de anos, como tem gente que bate no peito e diz, porque você já conhece o meu trabalho, eu estou há anos na política. Que trabalho é esse de quem está anos na política e que, muitas vezes, não se posiciona quando a história lhe desafia? Então, eu tenho muito orgulho hoje de ter apenas pouco mais de um ano como deputada federal, mas de ter feito enfrentamento valendo mesmo, ter colocado o dedo na cara dos fascistas, ter defendido os povos indígenas, ter feito relatórios robustos que demarcam uma posição e não só descrevem fatos, mas demarcam a posição que nós acreditamos, né? Isso que a Lívia falou do preparo é uma discrepância imensa. Em 2021, que foi o meu primeiro ano de mandato como deputada federal, eu fui a parlamentar do Pará, que primeiro fui eleita a melhor deputada federal do Pará pelo Congresso em Foco. O Congresso em Foco, ele faz um ranking. Eu fiquei em 21º, por pouco eu não fico entre os 20 primeiros, né? São 513. São 513 deputados. Eu fiquei em 21º no Congresso em Foco. O deputado logo atrás de mim, do Pará, ele ficou em 50 e blá. 30 posições atrás de mim. Então, é uma discrepância, assim, e tempo de fala em plenário. Fui a deputada federal que mais fiz fala de plenário em 2021.
né, nos espaços, né, da plenária, para orientar voto, para se inscrever para discutir matéria. Tem deputados e deputadas, deputados, né, em geral, lá na Câmara Federal que eu nunca vi. Tem deputado do Pará que eu não sei a cara do sujeito. E tem deputado do Pará que, se vocês... Eu não vou falar nomes, até porque eu não quero nenhum processinho na minha costa, né? Que, se vocês forem pesquisar, faltam mais do que participam dos espaços. Tem gente ali que, se vocês forem olhar as frequências, faltam praticamente todas as semanas. Sempre tem uma falta, nunca priorizam. E assim, quando tem falta com votação importante, há um desconto de salário. E a gente sabe que eles não estão nem aí para esses descontos. Pô, eu fico desesperada. Se descontar qualquer coisa, a gente tem compromisso com a nossa família, com não sei o quê, e resolver isso. Então, e também tem a própria honra nossa de fazer um mandato comprometido e atuante. Deixa então, eu te interromper. Pode falar. Toda vez que eu falto, desconta... Se houver uma votação que a gente chama de efeito administrativo, se desconta salário do parlamentar. De fato, tem uma galera que não tá nem um pouco preocupada. Não tá preocupada. Aí eu descobri que esse faltoso, ele tem assim... ele é dono de fazendas, dono de plantações, dono de vários negócios milionários. Que se a gente for olhar a renda, né, desses sujeitos, principalmente os que estão aí de família tradicional, eles têm patrimônios milionários, né? E esse patrimônio milionário significa para ele o seguinte: não tô nem aí se vão me descontar, que talvez esse poderia ser uma preocupação. Não tô nem aí se o povo tá passando fome. Não tô nem aí se tem gente na fila do osso. Eles podem, eu acredito, né, que eles poderiam usar os seus mandatos para pensar em política pro povo, como a gente vê enquanto pessoal fazendo proposição legislativa, proposição para baixar o preço da energia elétrica, proposição para acesso da população ao gás de cozinha, proposição de auxílio emergencial, a cota dupla do auxílio emergencial, que as mulheres mães solos receberam durante a pandemia, no valor de R$ 1.200, né? Foi uma proposição do PSOL. Foi uma emenda do PSOL. Então, isso é motivo de orgulho pra gente. Enquanto isso, vários parlamentares não estão nem aí. E tem um esquema aí que eles fazem, que eu já percebi, que quando eles não querem se indispor, nem votar sim, nem votar não, eles simplesmente não votam. Por quê? Mesmo tendo essa questão, né, de quem não vota ter ou desconto de salário, ou aparecer lá no site da Câmara que não votou, mas eles não se importam com isso, porque eles preferem não votar para eles não se posicionarem, para eles não se queimarem com ninguém. E a gente repudia esse tipo de política, porque pra gente não tem muro. Esse negócio de, eu não sei se eu vou falar sobre isso. A gente fala, né? A gente fala mesmo, né? Hablamos mesmo. Porque não tem como a gente tá na política e ficar no muro, e ficar apático e dizer assim, eu vou lá de vez em quando, eu vou lá bater meu ponto e votar de qualquer jeito. Não, é intervenção. Eu sou de 4 comissões permanentes e mais várias comissões provisórias, sendo que uma delas eu sou relatora da comissão que investiga sobre o assassinato, que acompanha as investigações sobre o assassinato do caso do Bruno e do Dom. Eu sou relatora dessa comissão. Estou como vice-presidenta da Comissão da Amazônia. Fui, no ano passado, vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Toda semana a gente prepara requerimento. Toda semana eu tenho que fazer alguma fala sobre um tema do Pará. A gente até brinca, né? Que eu falo 10 coisas, 11 eu falo Amazônia. Eu chego na tribuna e falo saúde, educação, assistência, emprego e renda, mulheres, Amazônia. Tudo relacionado com a Amazônia. Porque se eu, enquanto deputada federal, não falar da Amazônia, ninguém mais vai falar. Se eu, enquanto uma parlamentar do PSOL, a única parlamentar do PSOL na Amazônia, se eu não falar sobre a Amazônia, ninguém vai falar. Então a gente se compromete com isso. Aí quando a gente vê os sujeitos, né, que empurram com a barriga, que fazem jogo político, que usam de orçamento secreto para se reeleger, é indignante. Assim. Eu chego nos municípios do Pará e as pessoas falam, o deputado tal distribuiu aqui tantas rabetas, distribuiu tantos tratores, mandou um recurso para asfaltar não sei quantas ruas. De onde está saindo esse recurso? Muitas vezes não é do orçamento que os deputados e deputadas podem indicar de emenda parlamentar. Muitas vezes o que eles fazem é uso do orçamento secreto.
E o que é o orçamento secreto? Né? É mais um balcão de negócios para que eles estejam alinhados com a política que o governo federal quer. Então, eles vendem o voto. E a população brasileira não pode seguir o exemplo deles, porque é isso que eles fazem, essa lógica. Eles vendem o voto deles dentro do parlamento, para eles votarem de acordo com o governo, e eles querem comprar o voto do povo. É uma cadeia, né? E o que o povo tem que fazer? Pega o dinheiro desses safados e vota em quem quiser, né? Eu digo isso. Pega o dinheiro desses safados e vota em quem quiser. Porque certamente, a Lívia falou muito bem isso, esse dinheiro não é deles. É um dinheiro público, né? Então, a gente precisa demarcar que esse é o momento da virada. Esse é o momento de transformação política. E acredito que essa transformação se dá pelo método educativo. A gente precisa estar muito alinhado com uma mudança política, com uma consciência política, que vem das escolas, que deve vir dos espaços da universidade também, que deve vir das lutas sociais, dos bairros, as próprias igrejas, né? A gente sabe que muitas fazem um desserviço, mas tem muitas igrejas que são progressistas. Vários. E que a gente precisa entender que a esquerda precisa também se conectar com isso e disputar esses espaços, né? Então é importante que a gente pense na política nessa totalidade e entender que, já te respondendo de uma forma bem objetiva, o que nos incomoda? Violência política, sem dúvida. Política como balcão de negócios. Política engessada e com um perfil que não representa o povo brasileiro. A maioria dos parlamentares são homens brancos de meia idade, casados e com amantes, que a gente sabe bem família que eles defendem, né? A família tradicional brasileira. Grandes proprietários e com famílias tradicionais. E nós estamos aqui mostrando uma outra forma de fazer política. Uma forma de fazer política com a cara das mulheres negras, com a cara das LGBTs, com a cara do povo trabalhador, né? Como eu falei nisso, eu sou fisioterapeuta e trabalhei como servidora pública em Barcarena. Todo dia eu saía da minha casa às 5 da manhã para pegar um barco ou no Aprapari ou ali no porto do Ver-o-Peso para atravessar o rio, para estar lá em Barcarena, batendo meu ponto às 7. É verdade, e a pobre poder... foi até assaltada várias vezes. É triste essa realidade. E poder lá em Barcarena atender usuários do SUS, ribeirinhos, povo tradicional, idosos, pessoas com deficiência. Então, é saber essa realidade do povo trabalhador que me faz dizer que nós precisamos transformar essa política. E essa política tem que ser transformada com a nossa cara. Porque se não for assim, não vai acontecer. Não vai acontecer a transformação com as mesmas caras de sempre. Com os mesmos experientes que não fazem nada. Enquanto a gente tem aqui uma experiência de luta diária. Eu vou fazer 2 em 1 agora. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A gente tem uma população que quer se livrar da eleição, né? Então, que aconteça logo, eu chego lá, voto e me livro desse problema, já que é obrigatório, vou lá, me livro. Então, a gente tem o primeiro problema. Como é que a gente combate esse local do eleitor que, no final das contas, esquecem quem votou e ele coloca alguém lá para fazer por ele e não vai voltar para cobrar, né? Nem lembra mais, não vai voltar para cobrar. E a segunda coisa, que também atinge esse mesmo eleitor, é esse discurso de ódio que faz com que o meu opositor vire inimigo, né? E a gente largue a possibilidade de debate político, que ideias contrárias todos temos, é ideal que a gente tenha essa possibilidade desse debate. Em vez de debater, eu quero eliminar essa pessoa. Então, o que vocês pensam disso? Posso começar agora. Primeiro, sobre essa questão do inimigo político, né? A gente sabe que existem divergências na política. Existem pessoas que são de uma posição política totalmente diferente da nossa, mas que são respeitosos e respeitosas. Tem muitos. Um exemplo disso, né? Tem um deputado... Vocês próprios discordam de vez em quando. Sim, mas a gente está dentro do mesmo campo. Dentro do mesmo mas tem deputados e deputadas que... Tem um deputado especial que ele é da base do Bolsonaro, que ele tá comigo em algumas comissões, né? Debatendo a pauta de saúde. E que ele foi relator de um projeto importante para uma categoria profissional. O relatório dele era muito bom, muito propositivo e benéfico para essa categoria profissional. E por conta disso, né, eu fui lá também, parabenizei, gravamos vídeos juntos com essa categoria profissional, né? A gente fez vídeo para divulgar publicamente. E eu não tive problema nenhum. Naquele momento, eu até brinquei com ele, eu falei...
Só vocês, era até os trabalhadores da farmacêuticos e farmacêuticas. Eu falei, só os farmacêuticos e farmacêuticas que estão fazendo aqui, no mesmo vídeo, uma união aqui em torno de uma pauta política de uma figura de direita com uma de esquerda, um que é paysandu e uma que é remo. Que até nisso a gente tinha divergência, né? Que ele é paysandu e eu sou remo. Aí eu falei, só vocês pra fazerem unir essas duas figuras no vídeo. Mas a gente tava lá, debatendo, conversando de forma respeitosa, ajudando, fomos juntos articular politicamente com outros deputados e deputadas, eu à esquerda e ele à direita, para aprovar esse projeto. Então, nós percebemos que isso é fazer política com respeito. É fazer política de forma propositiva. Mas tem sujeitos que não conseguimos nem olhar na cara. Porque uma figura que me distrata, que me desrespeita, principalmente por questão de gênero. Porque eu sei que existe um deputado aqui no Pará que ele não enfrenta homens. Ele vai pra cima das mulheres. Ele diz que as mulheres têm que fechar, as mulheres da esquerda têm que fechar os olhos e nunca mais abrir. Isso significa que ele está ameaçando de morte. Que ele diz que ele não sabe o meu nome. Essa menina aí, como é o nome dela? Não sei o nome dela. Uma deputadazinha que entrou agora. Não sabe meu nome. Eu tenho certeza que ele não trata dessa mesma forma os colegas homens deputados. Então essas figuras não merecem o nosso respeito e é impossível fazer diálogo. É impossível fazer diálogo com alguém que se apresenta como matador, como fascista, como aquele que tortura sim, que quer exterminar com as mulheres de esquerda. Aí não tem como ter diálogo com esses sujeitos. E aí qualquer xingamento que a gente for fazer para eles será insuficiente. Aí a gente joga no mesmo campo político de poder fazer a eles comentários e adjetivos que lhe machucam. Por isso que eu vou pra cima, meto o dedo na cara e digo fake é tua peruca. Porque são esses adjetivos, com todo respeito aos carecas, são esses os adjetivos que eles se sentem ofendidos. Porque pra ele o campo da política, debater no campo da política, chamar de fascista, chamar de genocida, não é ofensa. Mas quando a gente cai pro campo do mexer lá no ego dele, ele sente que está ofendidozinho e fica na defensiva. Então, assim, nós temos que saber diferenciar também. Porque se a gente não diferencia, a gente não vai saber, no momento da história que for necessário, quem pode ser um aliado tático nosso. Eu vou dar um exemplo. Tem um deputado Alexandre Frota, que é de um campo político totalmente diferente do nosso. Mas que, num dado momento, na Câmara de Deputados, ele estava conosco assinando o pedido de impeachment para a retirada do Bolsonaro da presidência. Foi importante isso. É de esquerda, é amigo, é companheiro, a gente vai estar junto. Não vamos estar. Mas para aquela pauta específica, nós vamos estar ali para derrotar o Bolsonaro. Então a gente precisa entender isso, que na política é complexo, e muita gente não consegue compreender essa movimentação política, mas é entender qual é o momento da história. Eu, por exemplo, hoje, Lívia, nós do pessoal, estamos fazendo campanha pro Lula, para eleger o Lula presidente. Mas significa que o pessoal vai votar pro PT? Não! Significa que nós entendemos que esse momento nos exige uma luta para eleger um presidente que vai tirar o Bolsonaro do poder. Então, é esse momento político que nos exige essa coragem de ir para as ruas, de, apesar de termos várias críticas, termos feito muita oposição também ao governo Lula, por conta da Constituição de Belo Monte, por conta de outras pautas políticas, mas esse é o momento de eleger Lula, sim. E vamos para a rua, e vamos fazer campanha, e vamos fazer o L, e vamos movimentar. Então, é um exemplo, né, de como essa política é complexa. Mas isso não significa que nós esquecemos a nossa essência, que nós deixamos de ser quem somos na política. Não vamos fazer isso. Vamos seguir com muita firmeza a política. Eu esqueci a tua primeira pergunta. Me desculpe. Eu já queria outras várias na Já queria. Eu respondi Deixa eu falar disso primeiro. É. Eu vou falar assim. Eu acho que é o seguinte, a Bibi tá certa, é isso mesmo. Tem vários vereadores, eu falei, né, do preparo e tal. Tem vereadores que são muito respeitosos. E deputados que são muito respeitosos. Mesmo com um giro de 180 graus da minha posição.
Então, por exemplo, eu tenho uma relação saudável, respeitosa com algumas pessoas da direita, por exemplo, tranquilamente, que me respeitam e que eu sei que divergir, ok, mas que não vão defender que alguém me mate quando eu sair da Câmara. Exato. Não vão defender que persiga meu carro e deixe meus filhos órfãos, porque eu sou defensora do direito das mulheres. Porque eu acredito, porque pensamos diferente. E também nós não somos isso. Nós da esquerda, nós não somos isso. Então é o seguinte, mesmo aos deputados e deputadas que eventualmente existem, mas que é muito pequeno, então são deputados ou são vereadores, parlamentares, o próprio Bolsonaro, nós temos a obrigação de falar, é nosso papel, Vivi, e eu tenho certeza que tu concordas, de falar de humanização sempre. Então, mesmo para essas pessoas que são o lixo da história, mesmo para essas pessoas que são a escória da política, mesmo para essas pessoas que usam desses espaços para administrar milícias, para administrar poder, para trocar o espaço e o voto de onde estão com empresários, para comprar coisas, para aumentar o que tem, né? Enfim, para essas pessoas, nós queremos que elas sejam punidas pelos seus crimes. Nós queremos que elas sejam enquadradas pela sociedade. Nós queremos que elas saiam da cena de representatividade política, porque o povo não merece isso. Mas eu não desejo a nenhuma pessoa que seja assassinada como a Marielle foi. Eu não desejo a ninguém que a sua companheira, que a sua esposa, que os seus filhos esperem chegar da conveniência e que essa pessoa não chegue nunca. Sim. Entendeu? Nós não defendemos isso. Então, para nós, o limite é a vida das pessoas. Para nós, o limite é a dignidade das pessoas. Então, para nós é bastante diferente. Mesmo nessa complexidade, nós defendemos a vida. Eu lembrei, eu puxo sobre a questão das pessoas, né? Do voto politizado. E eu quero acrescentar, porque aí... Isso aí eu não me lembrar também, não. Eu lembrei. E aí eu ia acrescentar, porque fala da Lívia também, e aí não fica um pouco a gente transformar esse debate político numa briga de torcidas, e aí porque não é, a gente está esvaziando o debate, a gente está discutindo propostas, a gente está discutindo a nossa vida, e de repente é torcer para um e torcer para outro. Quando, em outros momentos, a gente precisa estar unido discutindo projetos, inclusive. Exatamente, eu acho que, já conectando com a pergunta anterior a respeito de como fazer a população, né, entender a importância do seu voto, eu acho que nós já tivemos um avanço muito bom, principalmente após o golpe, né, da saída da Dilma da presidência, porque eu lembro que naquele momento as pessoas começaram a entender o que um deputado federal faz. Eu acho que naquele momento as pessoas entenderam, nossa, um deputado federal pode tirar um presidente, uma presidenta da república. Então, eu percebi que muita gente começou a entender que o seu voto era importante para indicar alguém que vai cumprir um papel político ali. Mas, mesmo assim, ainda tem muita gente, de fato, que não consegue alcançar essa dimensão, né, da política, não consegue entender que aqueles representantes, eles vão estar ali principalmente para ser propositivo, não para fazer essa briga de torcida. Não é um né? time que ganha um campeonato no final, é alguém que está regendo e ajudando a sociedade como um todo. E é algo tão bizarro para mim, quando eu entrei na Câmara Federal, eu fiquei refletindo o poder que se tem na mão de um deputado ou de uma deputada. Porque você tem um poder de mudar uma lei. Você tem um poder de acabar com uma lei. Você tem poder de criar novas leis. Você tem poder de influenciar a vida de uma população, de um país. Isso aqui é algo, né, fantástico. Né? E vocês imaginam se quem for alterar as leis, fazer novas leis ou acabar com as leis, forem pessoas que têm esse esvaziamento político, o quanto o nosso país vai, lá na sua base, nas suas periferias, né, nas cidades, no campo, nas comunidades tradicionais, como aquilo vai ser influenciado diretamente por essas leis. Hoje, o governo Bolsonaro ele vem numa tentativa de aprovar várias leis de flexibilização ambiental, por exemplo. Lei de alteração do licenciamento ambiental, lei sobre a flexibilização da demarcação de terras indígenas, lei sobre grilagem de terra, privatização da Eletrobras, privatização da Petrobras. São várias
vários programas políticos, né, que eles tentam aprovar, e que isso tem uma repercussão imensa na vida das pessoas. E eu acho que o caminho é justamente as pessoas entenderem que o preço do arroz e do feijão, a falta da comida na tua mesa, ela é reflexo direto disso. E aí, quando a gente fala de política, quando a gente vai na comunidade, quando a gente vai numa praça, numa feira, é dizer para a pessoa, é conversar com essa pessoa sobre o quanto a política ela tem relação com a vida dela. Porque, às vezes, eu fico assim, pensando, né, em umas figuras que não conseguem nem fazer uma conversa numa reunião. Como é que elas conseguem ir num bairro, conversar com a dona de casa, com o motorista de ônibus, com a juventude sobre as suas propostas? Às vezes eu fico pensando, não imagino como é que esse cara consegue fazer campanha. Como é que ele consegue fazer campanha se ele não consegue defender as ideias deles? Então, nós também precisamos, né, entender que é uma disputa de narrativa. É uma disputa de ideias, é uma disputa que tu tens que estar ali mostrando, de fato, qual é a tua proposição para a vida do povo. Porque muitas vezes o povo também, eu tô dizendo assim do povo em geral, não tô falando daquele voto que é do militante, né? Que é daquela pessoa que já tem um conhecimento político, mas essa pessoa que ainda não tem acesso a isso, ela não quer saber se tu é uma mulher, se tu és homem, se tu é LGBT, se tu és negro. Quer saber o que tu vai fazer de diferença para a vida dela. E aí, ser quem somos é importante o quê? Não só por essa identidade, mas por entender essa realidade e falar na mesma linguagem, né? Chegar alguém ali numa feira, né? Uma Lívia, uma Vivi, alguém com o nosso perfil numa feira, e olhar no olho da pessoa e falar daquela realidade com conhecimento, é diferente de chegar aquele sujeito que já está tão acostumado a estar na casta ali, nos espaços, né, do poder. Ele não sabe nem o que é uma feira, na verdade. Ele não sabe nem o que é botar o pé na lama. Para olhar no olho, para falar sobre aquela pauta política, não sabe nem qual é a realidade mesmo que atinge a maioria do povo. Então, acho que é essa mudança que a gente precisa, né? De olhar para a política e dizer, sim, que nós precisamos dessa política para uma mudança estrutural sobre a vida das pessoas. Eu acho que é isso que as pessoas querem sentir também. Como isso vai fazer diferença na minha vida? E é esse discurso que a gente precisa fazer, essa disputa de narrativa, na verdade, não discussão, uma disputa de narrativa, para entenderem que não é a torcida do Remo e do Paysandu, embora o Remo seja o meu time, mas não é a disputa do Remo e do Paysandu. Eu acrescento mais. Eu acho que não é só o esvaziamento político. Nós precisamos entender a política como uma disputa de ideias e do que isso significa na sua vida, do que isso significa na sua vida, do que aumenta, do que diminui o gás, entende? Você ter a Petrobras vendendo matéria-prima para fora e você comprando isso de volta, isso aumenta o gás? Com certeza. Né? Você tendo refinarias, você não tendo... O que é a sua vida? A gente pagando por um valor internacional em dólar. Exato. Isso influencia. A gasolina aumenta por quê? Por que ela diminui? Então, tudo isso influencia. E isso é uma disputa de ideias. Porque não tenham dúvida. Quando ela aumenta, alguém ganha com isso. Alguém ganha. Tá? Senão ela não aumentaria. Então, é uma disputa de ideias. Tem a ver com esvaziamento político, mas tem a ver também com firmeza e com compromisso. Por exemplo, a Vivi, defensora da Amazônia, nós tivemos, no início do mandato, nos primeiros 6 meses de mandato, um quebra-pau na Câmara sobre construção de prédios na Orla de Belém. Nós fizemos um bom combate. E aí é o seguinte, tu tens que ter muita firmeza política, porque surge todo tipo de coisa para te dizer que tu tá no caminho errado. Entende? Mesmo, não é só, vamos conversar com o empresário, ele pode apoiar a tua próxima campanha, ou vamos... Não é só isso. Tem a ver com uma ideia. E você ir, por exemplo, eu fui, por exemplo, a reuniões que eu tive que dizer para as pessoas, pessoal, vocês vão ser expulsos daqui com isso. Ninguém vai ganhar com isso, entende? Vai ficar muito melhor, vão asfaltar. E vão vir os prédios para cá. E não tem pobre onde tem prédio de luxo, gente. Verdade. Me digam um bairro de Belém. Me diz do lado de um prédio de luxo qual é o pobre que tem. Qual é a palafita que fica do lado de um prédio de luxo. Não existe. Não existe. Os pobres vão ser retirados.
Então, você precisa ter firmeza política também para dizer, olha, essa máquina, a Câmara Federal, que é uma máquina poderosíssima, o Senado, o governo do Estado, a Câmara de Vereadores e Vereadoras, máquinas poderosas, não vão nos comprar, não podem nos comprar. Então, para além do que é você ter a concepção política do que você está fazendo ali e de como isso altera na vida das pessoas, é preciso muito compromisso. Numa eleição, é importantíssimo que a gente tenha a capacidade de ver com a vida das pessoas, vida política, vida pública. Então não é, eu vim, eu sou a mulher do fulano e ele foi... Não é disso que se trata. É de, nesse 1 ano e meio que essa pessoa foi deputada, nesse 1 ano e meio que essa pessoa foi vereadora, quais foram os compromissos que ela abriu mão por alguma coisa que, de repente, apareceu um carro novo. De repente, apareceu um grande patrimônio, sabe? E a gente andando de Fiat Uno e Ford Ka, né? Não é, mano. Eu vou até trocar de carro. No final desse ano, eu falei pra Vivi, eu vou criar vergonha e vou trocar meu carro, porque as pessoas não acreditam mais que esse, né? Então, eu vou trocar. Mas... e porque a gente ganha salários públicos muito acima dos salários da população de Belém, por exemplo. Mas a gente gasta tudo em política, gente. Mas nesse final de ano eu vou trocar de carro, mas a firmeza que se deve ter e que se deve compreender que as pessoas têm, para que a gente não tenha números bizarros, por exemplo. A gente tem um caso, foi noticiado por vários portais, por exemplo, de candidatos que de uma eleição para outra aumentaram seu patrimônio em 800%. Então o cara declarou 18 mil numa eleição e 2 milhões na outra eleição. Como pode ser? Eu me pergunto, como, gente? Como pode ser? É impossível você dizer que eu vou aumentar o meu patrimônio em 800% ganhando 10 mil reais. Gente, pelo amor de Deus, é um absurdo, entendeu? Então, para além das ideias, para além de quem acha, por exemplo, que uma concepção um pouquinho diferente, por exemplo, então, para nós duas, o feminismo é algo estrutural. Nós precisamos que as mulheres sejam respeitadas, nós precisamos que as mulheres tenham que comer na mesa, nós precisamos que as mulheres ocupem o mercado de trabalho, nós precisamos que as mulheres deixem de ser a maioria da população vulnerável dessa cidade, desse estado. Nós precisamos que as mulheres, que são a maioria das chefes de família nesse estado, e vocês, por exemplo, que estão aqui no estúdio, assessoria, todo mundo que está aqui no estúdio, pensem em quantos homens vocês conhecem que criam sozinhos os filhos e os netos. Pensem em quantas mulheres vocês conhecem. É um retrato. Nós temos uma economia feminina nesse estado. Para nós, isso é feminismo. A gente tem quem acredite no feminismo liberal, que acha que é o seguinte, eu sou quem eu quiser, tô de short, tô de batom, é isso mesmo. Nós eu quero ser dona da empresa que vai explorar. Dona da minha empresa, e aí vou mandar um dia e vou ter 10 empregados. É uma outra visão, tá? São visões diferentes. Mas dona da empresa explorar é um problema, inclusive. Né? Mas a gente... É só ocupar o lugar do machismo. Exato, meu sonho é ser amanhã o machista que tá lá. O lugar do opressor somente. São lugares de diferença, entende? São concepções com finas diferenças, às vezes crassas diferenças. Mas, para além disso, a eleição é a hora de você ver quem tem compromisso de vida com a sua história e com a história de defesa do povo do Pará. Então, fica a dica. Importantíssimo isso mesmo. Esse debate do feminismo é bem interessante, porque a gente não pode se ludibriar pelo tema de eleja mulheres, eleja, beleza. Essa pauta só, isso. Né? Mas quais mulheres? Mulheres que vão reproduzir a política dos mesmos? Que feminismo estamos falando? Exato. Né? Olha, uma satisfação enorme tê-las aqui. Tá acabando, Mais um. Tá acabando mais ou menos, porque agora eu vou pedir as considerações finais. Certo. E aí vou dar um tempinho para cada. Mas queria agradecer em nome da equipe, queria agradecer muito. Acho que também foi um dia de aprendizado. E era sempre, quando nós pensamos nesse formato, era um formato de mostrar quem são as pessoas e não, vamos discutir proposta, porque vem todo mundo com um discurso armado para cá. Sim. E aí, no final das contas, o eleitor que quer filtrar alguma coisa não reconhece, não sabe em quem vai votar. Então, de verdade, muito obrigado. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E eu queria as considerações finais de cada uma. Quem começa? Posso começar, Viviane. Quer que eu comece? Tanto faz, mana. Vou começar. Depois tu manda uma emenda para mim quando for federal, pra gente fazer umas coisas bacanas, né? Eu faço o que você quiser. Gente, pensem bem nessas eleições.
nessas e nas outras todas, nas que passaram, essa com uma diferença que para nós é absurda. Nós temos hoje um desnudar. A pandemia nos trouxe um agravamento muito grande das crises sociais que nós temos no Brasil e das crises sociais que nós temos no estado do Pará. Então, nós temos um aumento da miséria exponencialmente, o aumento da fome, que agora há quem diga que começa a melhorar. Tenham consciência dos dados, busquem os dados. Por exemplo, se você me disser que as pessoas saem, que são os dados do governo federal na última semana, da extrema pobreza para a pobreza, né? Se você ganha R$ 497 e passa a ganhar 499, não faz muita diferença na vida da população. Isso é uma propaganda de governo. Então, a miséria aumentou, nós sabemos disso. Nós vemos as crianças nas ruas, gente. Quando vocês passam e veem as crianças nas ruas, pensem, alguém não está aqui. Alguém está com seus filhos em casa, nas melhores escolas, indo de avião para fazer alguma coisa, indo de avião para Disney e voltando, né? Então, é muito importante que a gente perceba, por exemplo, que na pior crise social do Brasil nos últimos anos, que foi durante a pandemia, a deputada Vivi, nós tivemos o aumento de milionários no Brasil. Os grandes milionários no Brasil dobraram, quase triplicaram, dobraram e meio. 1,5 a mais do que eram. Então, alguém ganhou muito dinheiro enquanto a gente estava em casa, em lockdown. Alguém ganhou muito dinheiro quando a gente não tinha o que comer. Alguém ganhou muito dinheiro quando os filhos estavam em escola, em aula online, as escolas públicas que tiveram aula online, as professoras, os professores sem saber o que fazer, porque ninguém virou youtuber. Eu, coitada, lá com meus filhos, os meninos... Mamãe, não estou entendendo, meu filho, repita aí, porque realmente eu não tenho eu não sei o que fazer. Né? Nós sabemos o que foi esse drama. Algumas pessoas ficaram mais ricas, veja só. Então... nós temos um Brasil extremamente desigual e um Pará também extremamente desigual. A gente pode falar nessa sala, a gente pode falar em algum bar, que as coisas podem melhorar, mas elas vão melhorar conosco. A política é as nossas vidas, a política é a nossa opção. Então, para que a gente tenha educação, para que a gente tenha uma educação inclusiva, inclusive para as mães, e eu sei o debate, né? Nem perguntei qual era o tempo. Mas para que a gente tenha uma educação inclusive para as mães, para que a gente tenha espaços de creche noturna à noite para as mães. Com uma visão. Política é visão, gente. É visão, é sentimento. Vai ser muito difícil alguém dizer para mim o que é uma mulher na política com os filhos. Porque eu sei o que é. Então não adianta alguém me falar, olha, os partidos políticos estão prontos. Eu sei que eles não estão. Mesmo o meu. Eu sei que as instituições não estão. Eu sei que o mundo não está. Mas a gente só vai mudar isso se a gente pular para dentro e ocupar a política. Então, para ocupar a política pela vida das mulheres, a gente está aqui encarando mais essa. Assim, né? Quando eu me elegi vereadora, foi uma eleição super difícil. Eu pari o meu segundo filho no meio da eleição. Fiz a campanha grávida, depois pari o Pedro. Eu falei, gente, me deem pelo menos 4 anos. Eu preciso assim, fazer a minha militância, propor, mas... me deixem um pouquinho, né? Aí, não reúne o coletivo, eu cheguei, tava numa sala igual a essa, assim, as pessoas, olha, mana, foi o teu nome, realmente, a gente pensou aqui pra fazer mais essa. E eu vou fazer, porque acho que a gente pode fazer a diferença, viu, Vivi? Acho que somos nós que podemos dizer o que é ser o povo paraense. O povo paraense não quer mais ser representado por quem visita a sua casa de 2 em 2 anos, minha querida, de 4 em 4 anos. Nós queremos dizer a política. A política nós fazemos com ou sem mandatos. Então, por essa política, pela política a gente acredita, a gente está aqui de novo. Eu queria agradecer demais a equipe do Pode Parar, que nos acolheu, uma equipe de estúdio que vocês não estão vendo, mas que é maravilhosa, linda, né? Nos deu aqui litros de água, eu tomo litros de 4 por dia. Toma mais aqui. E agradecer a companhia da minha querida Vivi, minha amiga. Eu tô sabendo aqui agora que ela tá... Minha filha vai ter até filho. Tomou um vinho comigo semana passada, não me falou isso. Quero dizer pra vocês. Veio falar aqui, exclusividade, viu? Isso aí. Mas agradecer de coração, dizer que acredito demais nessa candidatura. E acredito demais... que as mulheres, quando elas andam, a sociedade anda com elas. A sociedade caminha também. A gente desbrava e a sociedade vai junto, né? Porque a gente é isso, nós somos a sociedade. Então, obrigada demais, gente. Nos encontramos daqui a pouquinho. Que maravilha, Lívia. E assim, já falar por aqui
que às vezes o pessoal pensa que é todo mundo amigo na política, mas não é não, é só arrancar rabo. É cheio. Dentro do mesmo partido, o pessoal pensa que é todo mundo amigo. Não ah, é o tu é nosso amiga... caso, não é o nosso caso. Vou chegar nesse ponto. Ah, tu é amiga da fulana. Aí eu digo, eu não. Mas ela é do teu partido. Eu digo, mas ela é do meu partido. Política é uma coisa, amizade é outra. Então, nós entendemos bem, né? Que nem todo mundo que constrói política conosco são amigos mesmo, de frequentar a casa, de conversar sobre a vida, de estar junto, né? De brigar pra pegar o buquê. Quero dizer pra vocês que a Vivi brigou pra pegar o buquê do meu casamento. Não pegou. Não peguei do teu, mas peguei de outros. Pois então. E a Lívia é uma das poucas pessoas, assim, que eu digo assim, é minha amiga, que a gente pode tá nas disputas internas também, a gente pode divergir, a gente disputou uma eleição em 2020, né, as duas candidatas a vereadora, né, as duas estavam ali fazendo as suas campanhas para serem eleitas vereadoras, ambas, né, conseguiram, fomos eleitas vereadoras, isso pra gente foi muito importante. Agora temos essa alegria de caminhar juntas, porque temos uma dobradinha agora, federal e estadual. Isso pra gente é muito bacana. Muito legal. Porque agora a gente pode fazer juntas pra se ajudar de uma forma direta, né? Porque a gente se ajudou de forma indireta, porque é uma mesma chapa, né? Um partido, a federação, compõe a mesma chapa que soma voto pra eleger os seus. Tomara que esse ano várias pessoas me ajudem. Esse ano nós estamos caminhando aí em uma chapa estadual e uma chapa federal. E é legal da gente estar podendo fazer espaços como esses. Inclusive, é muito, muito gostoso pra gente também, né? A gente levou um tempo aqui e simplesmente esquecemos a hora, né? Eu devo ter alguma reunião que eu tô perdendo agora, mas não tem problema. Que bom que não aconteceu antes de tu vir deslocar. Depois. Então, eu tenho que daqui a pouco sair pra uma reunião, pra uma atividade, pra continuar nossa campanha. Já iniciamos a campanha, mas foi muito gostoso. Parabenizar toda a produção tá aqui, né, todos vocês, as nossas assessorias também que nos acompanham, dizer que não é uma luta solitária, não é uma construção pessoal e individual. Quando a gente tá fazendo uma fala, quando a gente apresenta um requerimento, quando a nossa rede social ali tá linda, cheia de política e também de afeto, é porque tem uma equipe caminhando conosco. E essa equipe que tá caminhando conosco é responsável por tudo isso, por isso quando a gente fala, é sempre no plural, é nosso, é pra gente, é coletivo, é aquela coisa mesmo de uma construção feita por muitas mãos, por muitas pernas, por muitos corpos políticos, né? E esses corpos políticos, eles não podem ser tirados desse espaço. A gente precisa seguir nesses espaços, porque como eu falei lá no início, estamos incomodando. Eu sinto isso, acho que a Lívia percebe quando ela chega na Câmara de Vereadores, que fala assim, essa mulher aí é vereadora, não é só na Câmara, né? não. Quando a gente chega em vários espaços, o pessoal diz, essa menina aí, e barram a gente de entrar nos espaços porque não entendem que pessoas como nós podemos estar na política. E o que a gente precisa fazer hoje é conversar com o conjunto da população paraense que nós somos parte do que eles são, né? A Marielle já falava, eu sou porque nós somos. Então nós somos essa luta em defesa da Amazônia, nós somos a luta em defesa dos direitos humanos, nós somos a luta das mulheres, nós somos a luta pelas nossas vidas. E é isso que nós queremos, seguir defendendo as nossas vidas. A vida do povo trabalhador hoje, que está na miséria, que está no desemprego, que está passando por essa situação tão trágica que sabemos que não iniciou, todos os problemas sociais não iniciaram no governo Bolsonaro. Uhum. Mas foi no governo Bolsonaro que eles se aprofundaram, que aumentaram as desigualdades sociais, que os bilionários ficaram com mais dinheiro na sua conta, enquanto os pobres ficaram em situação de miséria. Então, é urgente essa ruptura. É urgente a ruptura com essa lógica de poder. É urgente romper com esse sistema, romper com o machismo, romper com o racismo, com a LGBTQIA+fobia, com a devastação da Amazônia, né? E para isso, a gente tem que fazer uma luta política, que é uma luta política que o parlamento, ele não é o que vai mudar radicalmente. A gente sabe disso. A gente não está no parlamento iludido, achando que um dia vamos fazer uma lei, decretar o fim do racismo e decretar o fim das desigualdades sociais e fazer uma baita de uma mudança. A gente sabe que a gente está lá para disputar a consciência, para fazer as devidas denúncias, para ecoar as vozes do povo, para construir lutas sociais que
vão fortalecer as lutas daqui de fora. A luta do dia a dia, a luta da mãe trabalhadora, a luta da juventude. E é isso que nós queremos. Usar os mandatos a serviço do povo, né? E quem quiser nos acompanhar, né, procura na rede social para conhecer as propostas, para conhecer nossos materiais. @ViveReis-PSOL é a minha rede social, né? O meu nome, meu partido. A minha é @Lívia Duarte PSOL. Pronto, olha, Lívia Duarte, Vive Reis, ambas PSOL. Então, quem quiser acompanhar para ver o que nós estamos pensando, qual é a proposição feita para essas candidaturas e que esses mandatos eles possam, de fato, ter o voto de confiança, né? Quando a gente não fala só de voto, a gente fala da confiança, porque isso é mais forte. Falar de voto, às vezes, foi muito bem expressa, que votou e esqueceu. Agora, quando a gente fala de voto de confiança, é porque o caboclo foi lá e disse, é aqui que eu vou botar fé. É essa daqui, essa que me representa. E é isso que nós queremos. Nós queremos essa confiança. No Paraense, essa aqui é a moleca doida. Exato. É essa que a gente quer. É isso que a gente precisa, né, da política, dessa consciência política e dessa transformação. Então, sigamos aqui, né, pelas nossas vidas, em defesa de um futuro e que nós possamos, de fato, ocupar tudo, né, tomar o poder e mostrar que as nossas vidas têm que ser prioridade. Não é a política genocida hoje que deve tomar o país, mas sim uma política da vida, do afeto, da firmeza, da combatividade e da garantia do futuro. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham se informado mais ainda sobre as propostas, na verdade, falamos pouco de propostas, pelo menos não explicitamente, né? Mas o que o candidato fala te agrada? Serve para você? Está de acordo com as coisas que você pensa? Vamos lá. Informa, indica, segue a gente nas redes sociais, marca no YouTube, marca o sininho. Visita o candidato, eu disse isso outras vezes. Esse programa é só uma forma de conhecer teu candidato. Se ele está disputando a reeleição, vai ver o que ele fez. Isso. Se ele está pensando num projeto futuro, vai descobrir quem é ele. Tá lá a rede social, elas deram aqui, outros candidatos darão, outros já deram também. Vamos seguir, vamos votar consciente. E é isso. Essa é a ideia do Pode Parar. Pode parar de votar sem pensar. Pode parar de discurso vazio. É isso que a gente está precisando. Até mais. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.